Nesse vídeo aqui eu vou estar explicando para vocês aqui como instalar três indicadores e como utilizar eles para montagem de uma setup, ok? Então aqui eu vou exibir o navegador, tá? No caso aqui nós vamos estar trabalhando com esse aqui de número de contratos, OBV mais pontos, né, PT, e esse outro aqui que eu chamo de mercado futuro de ajustes. Então primeiro que nós vamos instalar é esse daqui, mercado futuro de ajuste. Ele vai traçar para nós o ajuste do índice, né? Que é feito diariamente, tá? Então você vai clicar aqui. Nesse caso específico aqui, como eu estou gravando num dia que não tem pregão, nós vamos colocar aqui a data do dia anterior. No caso aqui, hoje é dia 20, nós vamos colocar aqui do dia 19, ok? Então você vem aqui e coloca a data, né? Dia 19, tá? E clica OK. Ele vai aparecer aqui a linha. Então aqui é um exemplo clássico, tá? Do que a partir dessa linha aqui a gente já pode montar um setup. Então ele está mostrando para nós aqui qual que foi o ajuste para o dia 19, tá? Então aqui, através dessa linha aqui, eu já consigo ter uma referência de como o mercado pode se comportar. Para me ajudar na confirmação desse indicador, eu vou inserir então o OBV de pontos, tá? Que é a ideia aqui, é simplesmente só clicar OK aqui, ele vai traçar, abrir uma janela aqui embaixo e vai traçar isso aqui para nós. O segundo indicador aqui, então, é esse aqui, número de contrato, a mesma coisa, você clica aqui nele, ele vai abrir essa janela, você dá OK, né? E ele vai abrir aqui embaixo mais uma janela para nós. Então vamos ter aqui dois indicadores que eu costumo falar o seguinte, tá? Todo indicador que está na janela são indicadores auxiliares, ou seja, você tem a sinalização no gráfico e você tem as confirmações nesses indicadores. Essa é a ideia de você ter esses indicadores auxiliares. Agora eu vou explicar para vocês aqui, né, qual que seria o sinal e como que eu posso estar usando esses dois indicadores como confirmação de sinal. Quanto mais confirmações eu tenho de um sinal, a maior é a minha probabilidade de resultado, ok? Para isso nós vamos fechar aqui. Então nós temos aqui esse primeiro indicador, que é aquele que eu te falei, que é o indicador do ajuste, ok? O que nós vamos fazer aqui para montar um setup em cima desse indicador? Porque ele por si só, né, ele vai te dar uma referência. Aqui é o ajuste, então normalmente na abertura do mercado o preço vai buscar o ajuste. Nesse exemplo ele abriu embaixo, subiu, buscou o ajuste, depois rompeu e voltou a cair novamente no ajuste, depois ele foi embora e o restante do dia praticamente esse sinal aqui, ele só vai mostrar para você que o mercado está operando acima do ajuste do dia, né? Então, o que nós podemos fazer aqui? Aqui já vai a maneira que você interpreta, a maneira que você monta o seu setup baseado nesses indicadores, tá? O que eu costumo fazer aqui? Eu faço o seguinte, por exemplo, o mercado abriu aqui embaixo, tá? Então, a mínima, por exemplo, desse dia aqui, tá? Foi cerca de 125,350, tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma linha aqui embaixo, tá? Que foi praticamente a mínima na abertura. Eu faço o seguinte, eu pego o traço do ajuste até essa mínima, tá? Geralmente, às 9h15, eu dou uns 10, 15 minutos, até meia hora para me identificar o momento que o mercado já se movimenta. Então nesse exemplo aqui ele abriu já aqui embaixo, fez essa mínima, depois subiu. O que eu faço? A partir dessa distância aqui, eu pego o projeto novamente para cima aqui, essa mesma distância. Então se a gente perceber aqui, isso ocorreu no dia 19 da sexta-feira. Aí eu traço uma segunda linha. Então se a gente observar aqui, ó, ele abriu, fez essa mínima, a distância que tinha aqui, praticamente foi a mesma distância que ele percorreu para cima para voltar novamente, tá? Feito isso daqui, o que acontece? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar um range onde o mercado pode estar atuando durante o restante do dia. Então, ou seja, utilizando-se dessa linha do ajuste,
da distância que o mercado se movimentou dela, eu consegui projetar um range de espaço, né? Range seria a diferença de espaço, né, entre a máxima e a mínima em determinado momento. Esse range eu consigo projetar para cima e para baixo, tá? Para que eu possa, através dessas referências, ter uma visão ao longo do dia. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a linha de cima, a linha de baixo, eu vou ter essa distância aqui, tá? Que praticamente aqui nós tivemos aqui cerca de 460, 450 pontos, tá? E aí o que eu faço? Eu vou projetar essa linha, nesse caso aqui foi para cima, tá? Se o mercado tivesse ido para baixo, então projetaria aqui para baixo. Nesse exemplo nosso ele foi para cima. Feito isso daí, eu já identifiquei aqui então uma nova resistência, no caso de subida. Aqui fica sendo um suporte ou resistência. Se o mercado estiver atuando acima, ele fica como suporte. Se o mercado estiver atuando abaixo, ele fica como uma resistência. Feito isso aqui, ó, eu consegui agora identificar 1, 2, 3 linhas de suporte e de resistência. A partir do quê? A partir justamente dessa linha do ajuste. Então isso aqui você pode fazer, até podemos fazer um outro vídeo mostrando dias anteriores, que vocês vão perceber que isso é praticamente, tem uma probabilidade muito grande, de cerca de 70%, 80%, dele se repetir todos os dias. A linha do ajuste, você espera um movimento, tá? Que seja para cima ou seja para baixo. Por exemplo, se fosse para cima, ele fizesse esse movimento e começasse a descer, então, ou seja, ele criou uma máxima aqui, você pega essa máxima, projeta até a linha do ajuste, tá? Você vai ter uma distância e essa mesma distância você projeta para baixo. Então você teria uma linha superior e uma linha inferior. Essa distância aqui é a distância que você vai projetar para o resto do pregão. Feito isso daqui, nós temos agora então essas 3 linhas. O que eu faço agora para facilitar um pouco mais? Eu crio linhas intermediárias. Para criar a linha intermediária, eu faço uso dessa ferramenta aqui, que eu mostrei, eu ampliei um pouco a imagem para que vocês possam ver. Essa opção aqui, tá? Retração de Fibonacci. Caso você não tenha essa aqui no seu menu aqui, você tem que fazer o seguinte, tá? Se você não tiver, você primeiro precisaria vir aqui em base, ferramentas, e colocar aqui estudo de linhas, tá? Que aí aparece essas opções aqui todinhas aqui, tá? Essas aqui, essa aqui no time frame e essa aqui é o menu padrão. Então aqui, por exemplo, no exibir você tem os 3. O padrão é essa de cima, o estudo de linhas são essas figuras e o time frame são os time frames aqui. Se caso você não tenha esse retração de Fibonacci, o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito, você vem em personalizar, você localiza ela aqui, tá? Você localiza ela aqui e você pede para inserir, ok? Feito isso daí, o que você vai precisar fazer? Você vai ver que ele, apesar de ser o Fibonacci, eu fiz algumas alterações. Eu alterei de modo que ele divida esse range em 4 partes e me projete também em 4 partes, seja para cima ou para baixo, dependendo da forma como eu traço. Se eu traçar de baixo para cima, tá? De baixo aqui, de baixo para cima aqui, o que vai acontecer? Ele vai me projetar mais 4 partes para baixo. E se eu projetar de cima para baixo, ele vai me projetar ao contrário, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou projetar aqui de baixo para cima, ele vai me projetar 4 lá para cima, tá vendo? Então, o que aconteceu? Ele criou aqui, dividiu esse range em 4 partes e dividiu esse range em 4 partes. O que seria isso aqui? Seriam linhas de suporte e resistências intermediárias, ou seja, aquelas que a gente vai usar com mais frequência durante o pregão. Como que você faz, né, para que você deixe a sua retração de Fibonacci, que é essa daqui, dessa forma? Tá? Você vai fazer o seguinte, você vai clicar em cima dele com o botão direito, né, propriedade do Fib aqui, você vai vir em parâmetros, em níveis, tá? E vai criar dessa forma, 0, 0.25, 0.50, 0.75, tá? 1, 1.25, 1.50, 1.75 e 2. É isso que você vai digitar neles, tá? De 0.25 em 0.25. Você vai somando, tá? Você vai criando essa divisão. Na descrição, se vocês observarem aqui,
tá? Não aparece o percentual, aparece o quê? Os valores desses suportes de resistências intermediárias. Como é que você faz para aparecer esse número aqui? Você vai colocar o percentual e o cifrão, tá? Então, na descrição, você vem aqui e coloca isso daqui. Aí você repetindo isso daqui em todas, né, elas vão ficar dessa forma aqui. Então, cada divisão, ela vai ter um valor aqui de aonde que está localizado esse suporte, ok? Então, só dividir por 0,25, começando do zero, tá? Vai, como ele projeta, né, até mais 4, então ele vai até o 2. Então, até o 1 seria o 100%, né? Então, pegou aquele 100%, dividiu por 4, ficou 4 partes de 0,25, ok? E projetando, né, 1,25, 1,50, 1,75 e 2, você consegue projetar mais 4 partes, ou seja, você consegue dividir 2 blocos, que é o que normalmente, via de regra, o mercado se movimenta, tá? Dificilmente ele consegue superar mais do que 2 blocos, ok? Então, feito isso daqui, gente, nós já conseguimos começar a montar uma característica interessante para esse mercado. Então, como eu falei, ele iniciou aqui, fez aqui uma mínima. Essa mínima formada aqui, como eu falei, né, ela já trouxe para mim. O que significa? Ela fez a mínima aqui e fez um movimento já querendo voltar toda essa abertura aqui de queda que ela teve. Então, isso aqui para mim já foi uma referência para que eu possa ter aqui uma medida de range, tá? Feito isso daqui, como eu falei, projetei de novo para cima, tá? Então, eu já teria aqui duas referências. E a partir dessas duas referências, que seria esse espaço da máxima e da mínima, eu começo a projetar para cima, se o mercado estiver numa tendência de alta, e para baixo, né, se estiver numa tendência de baixa. Por exemplo, aqui eu posso fazer, já deixar pronto, tá? Pegar, projetar aqui essa mesma linha aqui, já fazer uma projeção nela para baixo aqui. Posso deixar isso aqui pronto, porque a gente não sabe para onde o mercado vai. Eu posso deixar já aqui pronto essa projeção, ok? Se o mercado vier para baixo aqui, você vai fazer o quê? Você vai pegar essa retração de Fibonacci e vai traçar ela para baixo. Se o mercado for para cima, você arrasta ela para cima. Por quê? Porque o intuito dessa retração é criar para você linhas intermediárias, né? Linhas intermediárias aqui de suporte e resistência para que você possa usar isso aí durante o dia, tá? Durante o pregão. Porque senão você fica restrito somente nessa linha do ajuste. Então, percebam, a partir da linha do ajuste eu consegui fazer isso daqui. E se a gente observar, né? Aí vem a parte mais interessante. Se a gente observar, a gente olha que praticamente isso daqui nós fizemos nesse momento aqui, ó, tá? Foi nesse momento aqui. A partir do momento que eu consegui aqui, eu já consegui traçar, né? Que foi, eu fiz aqui o ajuste, tá? A partir desse ajuste aqui, ó, vamos dizer que até aqui eu já tive um exemplo clássico de como que realmente está funcionando, tá? Por quê? Porque a partir dali bateu naquela linha, em tese que seria uma resistência, porque nós traçamos ela para cima do preço, tá? Ela bateu naquela resistência, o que ela fez? Ela praticamente, ela voltou aqui, tá? Né? No ajuste aqui, ó. Voltou no ajuste, o que ela fez depois? Ela subiu, rompeu, ela chegou nesse ponto, exatamente aqui, nesse ponto aqui, que era a intermediária, ela deu uma descansada. Depois ela voltou a subir, no outro ponto intermediário ela deu uma descansada, voltou novamente nesse ponto aqui, que é a outra intermediária, subiu e ela foi buscar essa resistência aqui de cima, tá? Que é uma resistência, vamos dizer assim, as linhas amarelas são aquelas resistências mais fortes, e as linhas intermediárias elas são mais fracas, geralmente bate ali, fica passeando em cima dela, tá? E acaba rompendo, tá? Como foi o exemplo aqui, como foi um exemplo aqui. Aí aqui a mesma coisa, que a intermediária veio, bateu 2 vezes e subiu. Aí aqui a coisa já mudou de figura. Por quê? Porque ela ficou batendo, descendo, batia nela, descia, né? Ficou na intermediária aqui um bom tempo, desceu para outra intermediária aqui, também ficou passeando em cima dela, subiu. Então, se vocês perceberem, olha, ela praticamente ficou nas intermediárias. Por isso a importância das intermediárias, tá?
Feito isso daqui, o que aconteceu? Você tem aqui boas referências. Se a gente for olhar todo o pregão aí, a gente vai perceber que todo momento que o mercado veio, bateu e lateralizou, foi em cima de alguma resistência, seja das principais, que são essas amarelas, que são forjadas, que são marcadas a partir do valor do ajuste aqui, seja as intermediárias, que é o quê? Que é justamente pegar o range de cada uma dessas aqui e dividir em 4 partes. Então essa é a ideia de você, a partir disso, você conseguir traçar linhas favoráveis, ok? Agora, para que serve, né, os demais pontos, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos aqui, tá? Esse aqui, que é o OBV por pontos. Então, por exemplo, eu tive aqui um exemplo, tá? Bateu nesse ponto aqui, bateu no suporte, lateralizou e ameaçou subir. Então, seria um sinal de compra, tá? Por quê? Porque se aqui era um suporte intermediário, e em tese até forte, porque era justamente o ponto de ajuste, a tendência era que subisse. Então, sinalizou o quê? Sinalizou uma compra. O que eu preciso para confirmar essa compra? Esse movimento aqui, ó, tá vendo? O BV fez esse movimento, então ele está confirmando para mim essa compra aqui. E um outro ponto mais interessante é esse detalhe aqui. Aqui eu tenho, né, nesse indicador aqui, eu tenho a média de contratos negociados para cada candle. E a partir do momento que ele faz um destaque em vermelho, como esse aqui, tá? Como esse aqui, ó, que é pequenininho, e esse aqui, tá? Quer dizer o seguinte, que nesses candles está havendo um movimento maior de negociação. Então, se aqui sinalizou que é compra, aqui sinalizou o BV por pontos, também está dizendo que a pontuação do volume está aumentando, tá? E também houve uma movimentação acima da média de contrato, eu praticamente, além, é lógico, do movimento da própria linha que está subindo, eu tenho uma forte sinalização de uma subida. E quando a gente tem esse tipo de combinação, onde se juntam os três aqui, aí é uma maravilha. Por quê? Porque aí acontece justamente isso daqui, ó, todo esse movimento aqui, ok? Se a gente analisar, a partir daqui, tá, com todas essas confirmações aqui, e a gente puxar até o máximo lá, nós estamos falando aí em 1.300 pontos de alta. Tá? Então, ou seja, por que houve toda essa movimentação forte? Tá? Justamente porque nós tivemos aqui uma sinalização que o mercado veio, bateu no ajuste aqui, lateralizou e subiu. Tá? No que ele rompeu essa linha aqui, tá? A gente começa a observar que aqui confirmou, e nós tivemos um pouco antes dele, né? Mais ou menos nesse ponto aqui, né? Uma alta movimentação de negócios, tá? Então, ou seja, feito isso daqui, o mercado deslanchou. Aí ele foi embora e fez todo esse movimento. Ok, gente? Então, se a gente perceber e fizer uma análise até em dias anteriores, vocês vão perceber que essa estratégia, esse setup aqui de montar baseado no ajuste, um range de atuação do mercado, ele tem mostrado uma probabilidade muito grande. Então a ideia de eu estar mostrando isso para vocês, de como vocês aplicar esses indicadores, é isso aí. Então você tem o primeiro indicador, que é o ajuste, a partir do movimento que o preço faz, tá? E você percebe, ele abriu abaixo do ajuste, fez um movimento de baixa, tá? E começou a voltar. No que ele começa a voltar, você mede o ajuste até aquela mínima, se ele foi para baixo. Se o movimento for ao contrário, se ele abriu acima do ajuste, subiu, e depois começou a descer, você vai pegar aquela máxima que houve lá, de abertura lá, qual foi a máxima, você pega da máxima até o ajuste, você vai ter uma distância e projeta a mesma distância para baixo. Então você vai ter uma linha lá em cima na máxima e uma linha projetada para baixo, criando a mínima. Essa distância entre a máxima e a mínima vai ser o range do dia. Essa é a ideia desse setup aqui. Utiliza-se desses aqui, do OBV por pontos e do número de contratos médios, né? Ou seja, toda vez que destacar, especialmente quando destacar em vermelho aqui, você presta bastante atenção, porque geralmente após essa sinalização, que nem aqui nós tivemos até poucas aqui no gráfico de 5 minutos, mas eu costumo operar no gráfico de 1 minuto, então acaba tendo um pouquinho mais
de sinalização, vocês vão perceber que o mercado faz um movimento forte depois dessas sinalizações aqui. Então você vai usar suporte e resistência como sinal, tá? Veio, bateu aqui numa resistência, ameaçou voltar, você entrou numa venda, você vem e observa aqui o movimento para confirmar, tá? Por exemplo, nesse caso da venda aqui, nós não tínhamos confirmação no número de contratos, porque estava subindo, tá? Só que era um número de contrato para descer, entendeu? Então, quer dizer que está aumentando o número. Aqui, esse aumentar aqui não quer dizer que é compra nem diminuir é venda, tá? Apenas quer dizer o seguinte, a força desse movimento. Se esse movimento está descendo e aqui sobe, quer dizer, então, que essa subida está descendo com força. Desculpa, que essa descida aqui está vindo com força. Então, aqui, nesse ponto aqui, tá? Vamos dizer assim, que ele identifica para nós a força do movimento. Não se ele é de alta ou de baixa, mas sim, se for no caso aqui, uma sinalização de baixo e ele subir, quer dizer que essa sinalização é forte. Então, se a gente observar aqui, nós estamos falando aqui praticamente 400 pontos de queda, daqui até aqui. Tá? Então, são 400 pontos, dá para fazer um bom trade aí. Tá? Então, reforçando, esse número de contrato, ele identifica para você a força do movimento. Ele não indica a direção do movimento. Esse daqui, sim, tá? Esse daqui, ele identifica também, tá? Se a força é de alta ou de baixo, ou seja, se ele subir é de alta, se ele descer é de baixo, ok? Mas onde que está o sinal? Se você vai comprar ou se você vai vender? É aqui. Como que você considera o sinal? Nos pontos de suporte e de resistência. As linhas amarelas são os pontos mais fortes, né? São as resistências e suportes principais. E as linhas intermediárias aqui são aqueles suportes e resistências mais fracas, ou seja, onde o mercado pode vir e ficar martelando em cima dele e mudar a direção ou até romper. Então, às vezes ele fica martelando e rompe, que nem nesse caso aqui. Ele veio e bateu, na segunda ele já veio e já rompeu. Aqui, por exemplo, chegou a romper um pouco. Tá? A mesma coisa aqui, ele chegou a romper um pouco. Então, ou seja, ele serve como uma barreira, mas não é tão forte igual as linhas em amarelo. Ok, gente? Então, a ideia é mais ou menos isso daí. E nisso aqui você vai ter aqui 3 indicadores. Você vai ter o ajuste, tá? Você vai ter o OBV pontos, para indicar para você, né, a força do movimento financeiramente em pontos, né, e a tendência, e aqui embaixo, tá, a força do movimento. Então, esses 3 indicadores vão se complementarem montando o teu setup. Eu gosto, por exemplo, de operar esse setup no gráfico de 1 minuto. Montei ele aqui nos 5 minutos para poder a gente visualizar bem. Agora vamos jogar aqui no 1 minuto só para vocês verem como é que fica. Vamos puxar ele para trás aqui, vamos lá naquele início, no pregão, e a gente vai vendo, né? Porque lá a gente olha 5 minutos, vai direto, né? Mas no 1 minuto não foi direto, ó, pode ver. Ele abriu aqui, subiu, tá? Fez esse movimento, no 3º minuto ele subiu. Então esse movimento aqui, que ele foi, voltou, tal, por exemplo, até aqui, que seria mais ou menos aqui umas 9h10, 9h15, mais ou menos, tá? O que aconteceu? Ele mostrou para você esse movimento, ele fez isso aqui, foi lá embaixo, voltou aqui e aí subiu, tá? Então, o que acontece? Nesse movimento que ele fez aqui, ele já mostrou para você que você pode ter aqui uma referência já de range, então, ou seja, você vai pegar do ponto aqui de ajuste, vai arrastar até a mínima, tá? E aí projetar essa distância no nosso exemplo desse dia aqui para cima, tá? Se fosse ao contrário, se ele tivesse aberto aqui em cima, vindo aqui embaixo, voltado, então, ou seja, ele criou uma máxima. Você vai pegar dessa máxima até o ponto de ajuste e vai projetar para baixo. E aí você vai ter aqui, entre a máxima e a mínima, o range do dia para você estar operando. Então, se a gente observar aqui, pode ver o quanto que ele bate nos pontos que a gente traçou. Ó. Pode ver aqui ó, a quantidade de vezes que ele bate, ó, né, no gráfico de 5 minutos, às vezes parece pouco, mas você vê no gráfico de 1 minuto, você vê que ele ficou, né, coisa de 5, 10 minutos martelando em cima dessas linhas. Ó. Pode ver, né, todos os momentos. Ó. Poucas vezes ele bateu e voltou. Ele bate, fica martelando e desce. Ó. Aqui que ele bateu, na segunda já subiu. Então, ó, pode ver, ó.
Então, por isso que eu falo que é a questão da intermediária, que às vezes ela rompe, tá vendo? Se a gente observar, ele rompeu 50% desse range aqui, ó. Se eu pegar aqui e medir daqui a aqui, vou até medir só para vocês perceberem, ó. Ó. Daqui até aqui, ó, tá? 50% é nessa linha, ó. Pode ver, ele veio nos 50%, ó. Então, você percebe que o mercado, quando a gente estuda ele com calma, né, com frieza, sem paixão, né, sem ganância especialmente, a gente vai conseguindo identificar pontos interessantes onde que a gente pode fazer bons trades. Um mercado de futuro, onde você consiga fazer 100, 200 pontos no dia, você pode se considerar um vencedor, tá? Não adianta querer buscar absurdos de 1.000, 200, 2.000 pontos, que isso aí não existe. Para você buscar 100, 150, 200 pontos por dia, né? Se você criar uma consistência de forma de atuar, de operar, com o passar do tempo, você pode ir aumentando a sua mão de 1 para 2, para 3, para 5, para 10, para 15 contratos, 20 contratos, e aí você vai manter essa consistência e vai conseguir, através dessa consistência de performance, também conseguir uma consistência de resultado. Ok, pessoal? Então a ideia era isso daí, espero que eu tenha conseguido explicar direitinho para vocês, tá? De como que vocês podem fazer uso disso daqui e possam fazer bom proveito, ok? Era isso que eu tinha que dizer para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Vai estar embaixo aí o meu WhatsApp, é muito importante. Você quer tirar dúvida? Manda uma mensagem no meu WhatsApp, tá? Não faça ligação. Esse WhatsApp é para mensagem, tá? Então vocês mandem uma mensagem no WhatsApp e a gente vai ajudar vocês a esclarecer aí, ok? Então era isso aí que eu tinha que dizer para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.